O jejum é conhecido como uma oração sem palavras, e um dos motivos principais é para se sentir mais próxima de Deus, e é uma base para quem quer crescer espiritualmente. É chegado o tempo de excelência, uma vida plena e significativa, com a mente tranquila em meio a uma vida agitada, com propósito e plenitude em Jesus. Muito prazer, eu sou a Chay e desejamos inspirar você no dia de hoje. Não precisa ser um jejum muito longo e nem uma prática regular. O importante é seguir a direção de Deus e aproveitar o tempo para orar, para meditar, ler a palavra, se conectar com Deus. E não só deixar de comer. Não é dieta. E o que diferencia o jejum da dieta? O propósito. Você se move nesse período para ouvir a voz de Deus e não para emagrecer, claro, né? É para que o Senhor cresça, né? E para que o Senhor cresça em nós, a carne tem que diminuir. E para isso que nós fazemos o jejum. E como fazemos o jejum? Por onde começar? Primeiro, né, nós precisamos definir qual propósito será do jejum. Será cura, libertação, salvação, dons espirituais ou a vida de alguém, né? Depois nós vamos definir qual tipo de jejum iremos fazer. Temos o jejum absoluto, o parcial e o jejum de Daniel. O absoluto é sem água e sem comida. Claro que com orientações médicas, grávidas, por exemplo, não podem fazer esse tipo de jejum. Eu, Chay, corro maratona, ficar sem carboidrato influencia na minha saúde, vai causar danos e não é essa, né, a proposta do jejum, não é isso que Deus quer para nós. Então, antes de fazer um jejum absoluto, sem água, sem comida, sem nada, a gente precisa entender da nossa saúde, que esse jejum não te prejudique, né? Não prejudique a sua saúde. Tem o mais comum, o mais praticado, que eu mais faço também, é o jejum parcial, né? Você pode fazer somente líquido, sopa, vitamina, suco, ou você pode tirar só proteína, não comer carnes, né? Ficar um período aí sem carne, ou só tirar o carboidrato, ou só tirar o açúcar, né? Esse jejum parcial é um dos mais comuns aí que as pessoas praticam hoje em dia. Tem o jejum de Daniel também, que são 21 dias só de frutas, verduras, apenas coisas naturais, nada de embutidos, enlatados. Esse eu nunca fiz. Eu pretendo experimentar em breve para um direcionamento, mas o que eu mais costumo fazer é o parcial mesmo, que eu tiro alguma guloseima, algo que eu gosto bastante, para deixar a carne mais sensível, né? Para ouvir a voz de Deus, sentir mais a sua presença. Outra coisa que não é jejum, mas entra como um propósito, mas é validado no sentido assim de ser prazeroso, de matar a nossa carne, né? É uma coisa que a gente gosta muito, né? Tem gente que gosta muito de se arrumar, por exemplo, passar muita maquiagem, outras gostam de comprar muita roupa, muita coisa, né? Acessórios, enfim. Fazer as unhas, não deixam de fazer as unhas, né? De forma alguma, abdicar de certos prazeres, né? Que a gente gosta muito, é um tipo de matar os nossos desejos, né? Matar a nossa carne. Não é um jejum, mas é um propósito, né? E o jejum, ele não é só esse apetite alimentar, né? Tem de redes sociais também, né? Ficar off é super desafiador, né? Nós passarmos um período desconectados, mas com certeza, desconectados do virtual, a gente se aproxima muito, né, de Deus, do sobrenatural, né? Tem o jejum das emoções também, não julgar, não reclamar, não murmurar, não mentir, não gritar, não fofocar, não fungar, não julgar, e sim agradecer e elogiar. Definindo o propósito e o tipo de jejum, nós vamos definir o tempo para esse jejum. Vai ser de 6 horas, 12 horas, 24 horas? Qual período? 3 dias, uma semana?
Aí você escolhe de acordo com o seu propósito. Sempre quando você iniciar o jejum, orar para abrir o jejum. E durante o período de jejum, orar pelo propósito. Louvar, ler a Bíblia, deixar Deus falar com você durante esse período. Não apenas abra e feche o jejum. Busque nesse período, né? Busque ministrações, louvores, que ali Deus vai falar com você. Não se distraia. Esqueça o celular, redes sociais e se conecte com Deus. Ao terminar o seu jejum, ore entregando o seu jejum. Mostre a sua gratidão, a sua dependência de Deus nesse período, né? Após essa oração, aí sim você pode se alimentar. Porque o propósito do jejum não é por performance, né? Não é pela meta, né? Ficar tantos dias sem fazer isso. Ou para emagrecer, né? Que é uma dúvida bem comum na questão do jejum. Porque tem sim o jejum intermitente, né? Que é mais na questão da saúde, que também foi comprovado que é ótimo para a saúde, né? Passar um período aí sem se alimentar, né? Para dar uma limpada no organismo. Mas o propósito, né, do jejum é crescer no conhecimento do Senhor, tocar seu coração, aprofundar, crescer no relacionamento com Deus, crescer na intimidade. E eu te inspiro hoje a buscar esse crescimento e esse relacionamento em Cristo Jesus. Amém? Até o próximo episódio.